Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 172 Caverna Infernal. Bang, bang, bang. Dezenas de feitiços golpearam a party do Broadblade, matando instantaneamente 5 delas à medida que foram transformadas em brilhantes raios de luz. 2 deles tinham nomes vermelhos, então todos os seus equipamentos caíram no chão quando morreram. Apenas 3 sobreviveram à barragem de feitiços com apenas um pouco de saúde restante. Os sobreviventes tentaram escapar da área, mas dúzias de lutadores e berserkers apanharam e cercaram antes que pudessem dar um único passo. Com a grande disparidade em números, a party do Broadblade não conseguiu esboçar um mínimo de resistência. Eles foram imediatamente abatidos. Obrigado, irmãos, Paladin of the Eled gritou para a multidão. Sem a assistência oportuna e entusiasta de seus companheiros de guild, sua party teria sido eliminada pela party do Broadblade. Ah, é bom finalmente soprar algum vapor depois de ser empurrado por esses bastardos por tanto tempo. Mais cedo ou mais tarde, vamos limpar todos. Há um relatório de nossos irmãos estacionados no Oriente. Eles dizem que descobriram cerca de 300 a 400 jogadores da Victorious Return dirigindo-se até nós. Todos os rostos dos membros da Kicker United ficaram pálidos. Eles ainda não estavam aqui por 5 minutos, mas a Victorious Return, de alguma forma, já implantou forças em sua localização. A resposta foi apenas um pouco rápida demais para ser uma coincidência. Definitivamente temos toupeiras em nossa guild. Não há nenhuma maneira de eles terem reagido tão rapidamente. E daí, vamos apanhá-los, aspas. Não, sofreremos grandes perdas se tentarmos entrar em conflito com eles. Vamos apenas voltar. Paladin of the Eled sacudiu a cabeça. Mesmo depois dessa batalha frenética, ele ainda conseguiu manter-se em equilíbrio. Gu Huai advertiu repetidamente que agora não era o momento certo para iniciar um conflito em grande escala com a Victorious Return. Peguem todos os equipamentos que eles droparam. Estamos nos retirando, gritou um guerreiro influente entre a multidão. Todos tiraram um pergaminho de retorno, e depois de 20 segundos, a multidão desapareceu em uma sinfonia de luzes intermitentes. Vários minutos depois, um grande grupo de jogadores da Victorious Return chegou à área. Eles foram liderados por Underworld Flame. Os bastardos fugiram. Underworld Flame amaldiçoou em frustração. Estes anões estão reagindo rápido demais ultimamente. Não posso descartar a possibilidade de termos sido infiltrados por eles. Aspas. Chefe, o que vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? O que você acha que podemos fazer? Vamos voltar. Aspas. Só porque uma batalha não aconteceu dessa vez não significava que tudo se acalmou. Com tanto atrito entre eles, era óbvio para todos que ambos os lados se odiavam. As Kickers United foi constantemente suprimida no conflito e sofreu muito mais do que a Victorious Return. Havia apenas alguns conflitos onde eles saíam levemente. Apesar de tudo isso, as Kickers United suportou pacientemente. Eles estavam aumentando sua força lentamente, esperando o dia em que eles finalmente teriam o poder de lutar. Em uma floresta vibrante, um belo paraíso exuberante de verde, onde várias flores silvestres florescem abundantemente, os gigantes besouros dourados que carregavam forquilhas tremulavam. A luz solar refletia brilhantemente em suas carapaças brilhantes. Eles voavam pela floresta, ocasionalmente posando para descansar no casca cinzenta das árvores. Ni Yan ativou Stealth, misturado no fundo da floresta. Ele fez um desvio em torno dos besouros dourados. Ele encontrou uma certa árvore e descobriu um baú de tesouro prata trancado em suas raízes. Ele se agachou e começou a abri-lo com o lockpicking especialista. Abertura. Conclusão estimada. 3%. 37%. Você desbloqueou um baú de tesouro prata. Lockpicking especialista ganhou um ponto de proficiência. O baú abriu com um clique. Ni Yan cavou ao redor e pescou uma armadura de guerreiro e um martelo de paladino. Ambos de nível 20 de prata. Nada mal. Ele pensou depois de examinar suas propriedades e jogá-los em sua bolsa. Talvez alertado pelo som de Ni Yan abrindo o baú ou simplesmente a má sorte, várias dúzias de besouros dourados na vizinhança avançaram nele, brandindo seus forcados. Os besouros dourados eram mobs de nível 21. Ni Yan não duraria um segundo contra um enxame tão grande. Assim que ele estava prestes a ser espetado pelos forcados, ele desapareceu da visão deles ativando Shadow Waltz. Ele fugiu por sua vida, enquanto os besouros dourados olhavam em volta. Uma vez que eles perderam de vista seu alvo, os besouros dourados voltaram a voar sem rumo. Ni Yan percorreu a floresta por cerca de 10 minutos antes de chegar à base de uma montanha. Depois de procurar nos escombros pelo que parecia meio-dia, ele finalmente encontrou outro baú de tesouro prata trancado escondido atrás de vários pedregulhos. Ele caiu de joelho e começou a abri-lo. O baú abriu com um clique um breve momento depois. Depois de checar o conteúdo do baú, ele tirou um livro de habilidade Lesser Heal para sacerdotes. Foi um bom achado para a guilda. Somente os jogadores que contribuíram fortemente para a guilda poderiam obter livros de habilidade e outros itens similares. Ele jogou o livro de habilidade em sua bolsa. Ni Yan, você está aí? Gu Huai enviou uma mensagem. E aí? Como vai? Precisa de alguma coisa? Ni Yan ficou em stealth antes de prosseguir para o seu próximo destino. Desejo candidatar-me a algumas missões de guildas. Nós reunimos um pouco mais de 10 de ouro. Mas ainda não é suficiente.
Quanto você precisa? Cerca de 3 ouro. Você pode dirigir-se para a loja de poções Noite Estrelada e retirar 10 ouro. Ni Yan respondeu. Solicitar missões de guilda exigia uma enorme soma de ouro. Durante a fase inicial do crescimento de uma guilda, as missões da guilda eram como um buraco negro onde o dinheiro desaparecia. Apesar do seu custo exorbitante, eles eram essenciais para aumentar a qualidade geral da guilda. Houve alguma atividade da Victorious Return ultimamente? Ni Yan perguntou. Conflitos menores. Eles não sabem parar. Gu Huai respondeu antes de deixar Ni Yan saber o que aconteceu com a party do Paladin of the Eled no início da tarde. É uma pena que 4 deles tenham morrido. Eles eram muito impetuosos. Caso contrário, todos viveriam. Ni Yan pensou sobre o incidente por um minuto. Esse tipo de disputa ocorria frequentemente entre as principais guildas. Se as chamadas repetidas de ajuda de um companheiro de guilda fossem ignoradas no bate-papo da guilda, isso era um sinal de que a guilda estava mal. Ele ficou bastante satisfeito pelo fato de tantos membros da guilda se unirem para ajudar um companheiro de guilda e decidiram que isso era algo que deveria ser encorajado. Depois de passar por situações como esta, todos, especialmente aqueles jogadores turbulentos que sempre buscavam uma briga, ficariam dedicados à guilda e uns aos outros. 4 para 8, e 3 dos inimigos ainda tinham nomes vermelhos. Não é um mau negócio. Ni Yan riu. Recompense todos os membros que participaram da batalha com 10 pontos de mérito. Você tem certeza? Mais de 100 jogadores ajudaram. São mais de 1000 pontos de mérito. Gu Huai gritou em choque. Eu realmente acho que 10 pontos de mérito ainda é um pouco demasiado mesquinho. Diga-lhes, uma vez que a guilda foi criada recentemente, não podemos dar muito. Agradeça a compreensão deles, disse Ni Yan. Honestamente falando, 10 pontos de mérito eram bastante generoso para os membros comuns da guilda. Eles precisavam de 200 pontos de mérito para obter equipamentos decentes de grau prata do tesouro. E o generoso presente de Ni Yan os aproximava muito mais desse montante. Para ganhar 10 pontos de mérito, eles normalmente deveriam contribuir com muitos ingredientes, materiais e outros itens para a guilda. Os ingredientes de alquimia fornecidos pelos membros da guilda seriam entregues à loja de poções Noite Estrelada e transformados em misturas. Os lucros da venda dessas misturas serão gastos na compra de equipamentos para armazenar no tesouro da guilda. O novo equipamento no tesouro poderia então ser trocado por mais ingredientes, materiais e assim por diante. Isso criava um ciclo autossustentável que permitia que a guilda crescesse. O tesouro da guilda estava se expandindo rapidamente. Não pelas contribuições dos membros da guilda, mas porque Ni Yan estava investindo somas extravagantes. Parecia que ele poderia continuar investindo por um tempo. Mas não era sábio depender de uma pessoa para manter a guilda à tona. Quanto mais cedo a guilda se tornasse autossuficiente, melhor seria para todos. Eu acho que eles vão delirar de alegria, Gu Huai disse com um sorriso. Se for só isso, vou fechar o bate-papo. Estou um pouco ocupado agora, disse Ni Yan. Ele estava perto da caverna infernal. Uma multidão de mais de 100 jogadores se reuniram em um corredor na sede da Kickers United. Todos estavam discutindo o que aconteceu hoje e aproveitando a emoção do momento. O que vamos fazer sobre o equipamento que dropou dos jogadores da Victorious Return? Sugeriu o Sugar Ken. Nós vamos leiloar tudo isso por pontos de mérito. Então dividiremos os pontos de mérito uniformemente entre todos os que se mostraram para nos ajudar. Paladin of the Eled respondeu com firmeza. Sem a ajuda de seus irmãos da guilda, sua party definitivamente teria sido eliminada. Ele não estava prestes a esquecê-los agora que estava seguro. Ele mesmo planejou leiloar o drop do Wild Boar. Sugar Ken assentiu com a cabeça. Nós teremos que dar um pouco mais para Bin e os outros, no entanto. Eles caíram um nível e perderam um equipamento quando morreram. Sim. Um breve momento depois. Obrigado a todos por sua ajuda hoje. Vamos começar o leilão agora. O primeiro item é o peitoral de guerreiro grau prata que caiu do Wild Boar. Como todos vocês sabem, há apenas uma pequena chance de um equipamento grau prata cair dos monstros de classe líder. A multidão explodiu em uma disputa furiosa. Eu ofereço 70 pontos de mérito. 96 pontos de mérito. 129 pontos de mérito. O peitoral não foi muito espetacular, de modo que o lance atingiu o limite máximo de 130 pontos de mérito. Paladin of the Eled leiloou os outros itens depois disso. O equipamento que dropou dos jogadores da Victorious Return com nomes vermelhos era bastante decente. Todo o equipamento foi leiloado por um total de 1860 pontos de mérito, que foi dividido uniformemente entre todos os membros que participaram da batalha. A quantidade de pontos de mérito que todos receberão será bastante pequena porque há tantos de nós. Por isso estou esperando nenhum de vocês se sinta mal. Não é um grande problema. Acabamos de nos juntar para um pouco de emoção. Além disso, eu nem sequer consegui lançar um feitiço. Tudo o que fiz foi aparecer e, em seguida, usar o pergaminho de retorno para voltar. Então você não precisa me dar nenhum mérito. Haha. A multidão explodiu em risadas alegres. Na próxima vez que você lutar contra jogadores da Victorious Return, se eles tentarem fazer um movimento contra você, é melhor você não esconder eles de nós. Apenas nos dê um grito no bate-papo da guilda. E todos iremos correndo para ensinar a esses bastardos uma lição. Aspas. Paladin do Eled teve uma sensação de calor em seu coração. Participar dessa guilda foi a escolha certa.
Vocês todos se divertiram? Gu Huai entrou com uma expressão severa. A atmosfera de repente ficou em silêncio. É o Watchful Snail. Chefe. Vocês agiram muito precipitadamente hoje. 4 de vocês morreram sem sentido por uma única peça de equipamento. A multidão ficou quieta. Do ponto de vista deles, se alguém morresse, então assim seja. Uma peça de equipamento grau prata valia a pena. Gu Huai parecia furioso, então nenhum deles ousou expressar seu desacordo. Vendo como ele intimidava a todos, Gu Huai continuou com um leve sorriso. Mas, um companheiro de guilda estava com problemas e vocês se juntaram para ajudá-lo. Isso vale a pena elogiar. Então Nirvana Flame decidiu recompensar todos vocês com 10 pontos de mérito cada. Esta guilda foi criada apenas recentemente, então não pense que isso seja muito pouco. Longa vida Nirvana Flame. O líder executivo da guilda é o melhor. A multidão explodiu em aplausos. 10 pontos de mérito já eram mais do que esperavam. Mais importante ainda, significava que suas ações ganharam a aprovação de Ni Yan e dos outros maiores. Havia mais de 100 jogadores no corredor. Se Ni Yan estava recompensando cada um deles com 10 pontos de mérito, esse era um grande total de mais de 1000 pontos de mérito. Com esses muitos pontos de mérito, uma pessoa poderia tirar 5 peças do equipamento de nível 10 grau prata do tesouro. Ele considerava isso uma pequena recompensa? Todos ficaram sem palavras. As ações de Ni Yan geraram muita boa vontade para a guilda. Em seus olhos, o ouro era de importância secundária. Se pudesse ser usado para ganhar a lealdade de uma pessoa, então valia a pena. Se isso lhe permitia criar um grupo de seguidores absolutamente devotos na guilda, mesmo que fosse apenas 10.000 jogadores, superaria o valor de 100.000 membros de guildas comuns. Battle Crazy Alliance era uma prova clara disso. A excitação na guilda finalmente se estabeleceu. Todos voltaram a trabalhar seu mais duro em seus níveis. Você descobriu a caverna infernal. Ni Yan examinou a área ao redor da caverna. A rocha era negra carbonizada sem que nenhuma vida vegetal crescesse em cima dela. Um vento escaldante explodiu da entrada. De vez em quando, uma explosão de fogo disparava da caverna. Ni Yan tomou uma poção de resistência ao fogo intermediária que ele pegou da loja de poções Noite Estrelada. Ele olhou para a barra de status para confirmar que sua resistência ao fogo aumentou nos próximos 5 minutos. Era tempo mais do que suficiente para o que precisava ser feito. Ele ativou o Stealth, seu corpo tornou-se transparente e mergulhou na caverna.